Bom dia se dia, boa tarde se tarde, boa noite se noite. Meu nome é Pedro Luz e a videoaula de hoje vai ser sobre exercícios de física. Esses exercícios vão acabar presumindo de que você já sabe alguns conceitos importantes de física, como trabalho e potência, mas eu vou acabar explicando alguma coisa ou outra enquanto a gente está resolvendo, ok? Vamos lá! O primeiro exercício que a gente vai fazer tem a ver com potência e rendimento. Ele vai mais ou menos assim. Na situação da figura a seguir, um motor elétrico faz com que um bloco de massa 60 kg, com velocidade constante, suba com velocidade constante de 2 metros por segundo. O cabo que sustenta o bloco não tem massa e a resistência do ar é desprezível. Considerando que nessa operação o motor apresente rendimento de 80%, nós temos que calcular a intensidade da força que ergue o bloco, a potência útil do motor, a total do motor e a potência dissipada pelo motor. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer em qualquer exercício é traçar as forças que estão sendo utilizadas na situação. Obviamente, nesse bloquinho, uma das forças é a força peso, claro, e a outra das forças é a que está sendo aplicada pelo motor para que o bloco suba, que é a força F, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a intensidade dessa tal força F. Isso é mais simples do que parece, porque o enunciado disse que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, você bem sabe que a resultante das forças é igual a zero. Para a resultante das forças ser igual a zero, a força F e a força peso têm que se anular. Se a força F e a força peso se anulam, e o peso, já que a massa é 60 kg, é de 600 newtons, então eu posso escrever que F é igual a P, que é igual a 600 newtons. Pronto, matei a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício é calcular a força útil. Muita gente se confunde na diferença entre potência útil, potência total, etc. Mas é um pouco mais simples do que parece. Pense no nome. Potência útil. A potência útil é a que está sendo realmente aplicada. Qualquer situação em que você esteja falando de uma força que está sendo realmente exercida, a potência dessa força é a potência útil, não a total. Porque é a potência que está acontecendo de verdade, que está sendo realmente utilizada. Isso é potência útil. Ela é bem mais fácil de calcular do que a tal da potência total. Vamos calcular a potência útil então. Você bem sabe que a fórmula da potência útil vai ser então F vezes V. Então a potência útil vai ser quanto? Vai ser 600 newtons vezes a velocidade, que é 2 metros por segundo. Logo, a potência útil vai ser igual a 1.200, o quê? Watts. A parte C do exercício nos pede o quê? A potência total. E para isso eu vou usar o rendimento que ele me deu. Nota que esse rendimento de 80% eu posso escrever ele também como 80 centésimos. Ou, para simplificar, 8 décimos. Uma coisa que facilita muito o exercício é você ir transformando esses decimais, essas porcentagens, sempre em frações. Porque a fração, você consegue cortar o numerador com o denominador e etc. Fica bem mais fácil de fazer a conta. Como que é o cálculo do rendimento? A gente sabe que a fórmula do rendimento é igual ao quê? É igual a potência útil pela potência total. É o quanto da potência total foi mantido. Um rendimento de 1, por exemplo, significa que a potência útil é igual à potência total. Tudo foi aproveitado. Um rendimento de 0 significa que nada da potência que foi gasta foi aproveitada, porque a potência útil seria 0. Bom, vamos substituindo então o que a gente já sabe. Rendimento, 8 décimos, é igual a 1.200 sobre a própria potência total. Vamos simplificar, por exemplo, esse 8 com esse 10 e vou obter 4 quintos. Esse 4 com esse 1.200 e vou obter 300. A potência total, então, vai ser o quê? 5 vezes 300. A potência total vai ser 1.500 watts. A parte final do exercício é qual a potência dissipada. Pense comigo. A potência total foi de 1.500 watts. A potência útil foi de 1.200 watts. Quanta potência foi perdida nesse processo? 300 watts.
300 watts foram perdidos nesse processo todo. Como que eu calculei, então? A potência dissipada foi 1.500 menos 1.200, 300 watts. E esse é o nosso primeiro exercício. Bom, gente, antes de passar para os próximos exercícios, eu tenho que fazer uma observação bastante importante, que é a da tal resultante centrípeta que ferra tanta gente nas provas. A primeira coisa que a gente tem aqui é uma situação de uma bola, ou um corpo, um ponto material, preso numa trajetória circular. Seja ela, sei lá, uma moto num globo da morte, ou uma montanha-russa, o que seja. O que você tem que perceber é o seguinte: para esse corpo se manter num círculo, existe uma força empurrando ele para o centro a todo momento. Essa força impede que ele saia pela tangente. Essa força a gente chama de resultante centrípeta. Centro, que é o centro do círculo, peto é dentro. Então, a resultante que aponta para dentro. Em todos os casos, não importa se a bola está aqui, se a bola está aqui, ela sempre aponta para o centro. Ok? Como eu calculo essa força centrípeta? Naturalmente, se ela é uma força, então existe uma aceleração apontando para o mesmo sentido. Essa é chamada a aceleração centrípeta. Eu calculo essa aceleração centrípeta da seguinte forma. A aceleração centrípeta é igual à velocidade do corpo ao quadrado sobre o raio do círculo. Lembra da fórmula da força, da resultante das forças? Não é R é igual a MA? Esse R é diferente desse, tá? Esse aqui é raio, esse aqui é resultante das forças, ok? Agora, se a resultante das forças é m vezes a aceleração, então a resultante centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Logo, m vezes v ao quadrado sobre o raio do círculo. Essa é a fórmula, é por isso que essa fórmula é assim. Não adianta a gente ficar decorando se a gente não sabe por quê. Bom, tem um ponto especial nessa trajetória que eu preciso ressaltar. Percebam que isso aqui é uma bolinha numa trajetória circular. Se a velocidade dela não for grande o bastante no ponto C, que é o mais alto da trajetória, o que vai acontecer? Ela vai cair. Como que eu vou descobrir essa velocidade? Vamos chegar nessa conta. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e aqui tem um zoom dessa mesma situação, é traçar as forças responsáveis pela resultante centrípeta nesse momento. Obviamente tem o peso apontando para baixo. E também tem quem? A normal. Para onde está apontando a normal? Para baixo também, porque a superfície de contato está em cima e ela é contra a superfície de contato. Então eu vou ter que desenhar aqui do lado, mas essa aqui também é a força normal. A resultante centrípeta então vai ser o quê? Vai ser a soma dessas duas forças. Então eu posso dizer o quê? Que a resultante centrípeta é igual ao peso mais a normal. Como que é a fórmula da resultante centrípeta? mv ao quadrado sobre raio. É igual a peso mais normal. O peso é constante, porque o cara tem sempre a mesma massa. A massa é constante. E o raio também é constante, porque é um círculo. As únicas duas coisas que mudam são a normal e a velocidade. Agora vamos pensar um pouquinho, sem fazer conta. Quanto maior for essa velocidade desse lado da equação, maior vai ser essa normal aqui. E a mesma coisa acontece ao contrário. Quanto menor for a normal, menor vai ser essa velocidade. Vai chegar um ponto, então, em que essa velocidade vai ser mínima. Quando vai ser a velocidade mínima? Quando a normal chegar a zero. Quando o cara praticamente não estiver entrando em contato com a superfície. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, para calcular a velocidade mínima, eu vou ter que a normal vai ser igual a zero. Então, eu posso, peso mais normal vai ser peso mais zero. Eu posso cortá-la da equação nesse caso. Então, como vai ficar? Vai ficar massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio é igual a... Vou substituir o peso pela fórmula dele. mg. M está presente dos dois lados, eu posso cortar. E o que eu vou ter? Que velocidade ao quadrado vai ser igual a rg. Em outras palavras, a velocidade vai ser igual a raiz do raio vezes a gravidade. A velocidade mínima. Calculando essa velocidade mínima, eu vou ter a menor velocidade possível para esse corpo se manter nesse círculo.
Valores maiores do que a velocidade mínima e ele vai se manter no círculo de qualquer jeito. Valores menores do que a velocidade mínima e ele vai cair. Ele vai estar girando, girando, girando. Aqui ele vai chegar, vai cair. É isso que vai acontecer. Uma coisa importante de mencionar. Nesse caso, nesse ponto C, eu posso dizer que a resultante centrípeta é o peso mais anormal. No ponto A, que aliás não tem velocidade mínima, porque ele é o ponto mais baixo, o que eu vou ter? Eu vou ter a normal apontando para cima e o peso apontando para baixo. Como a resultante centrípeta está apontando para cima, eu vou ter que a resultante centrípeta no ponto A vai ser o quê? Vai ser a normal menos o peso. É uma situação diferente. E agora a gente pode pular para o exercício. Bom, esse exercício aqui fala justamente daquilo que a gente estava tratando antes. A pergunta é basicamente a seguinte: qual é a altura mínima que esse bloquinho tem que cair, da qual ele tem que cair, para que essa travessia consiga ser feita? Você consegue perceber que quanto mais alto essa altura, de onde o carrinho cai, maior é a velocidade que ele adquire quando ele chega embaixo? Claro, porque ele vai ter mais energia potencial gravitacional. E lembra que aqui no ponto B, a coisa importante é que tem uma certa velocidade mínima que ele precisa ter para não cair. Como a gente viu anteriormente, essa velocidade mínima é como? Velocidade mínima, raiz do raio pela gravidade. Esse é um daqueles famigerados exercícios literais. A altura, como eu não sei o raio exatamente, vai ficar em função do raio. Vai ficar, sei lá, 10R, 10R ao quadrado, esse tipo de coisa, sabe? Mas a gente vai fazer como se fosse um exercício normal. Não precisa ficar se preocupando, que medo, putz, tem letra, tá de letra, o que eu vou fazer? Desde que você passa letras direitinho de um lado para o outro, vai dar tudo certo. Esse é um exercício que a gente tem que pensar nas energias. A primeira coisa que a gente tem que fazer são as energias. Se o carrinho está caindo dessa altura, então eu suponho que ele foi o quê? Deixado ali. Ele foi solto lá, ele não foi tacado a partir de lá. Então a velocidade dele inicial é 0. Além disso, eu sei o quê? Que a velocidade mínima daqui é RG. Então o que eu posso ver? Que nesse ponto ele só tem energia potencial e nesse ponto ele tem tanto potencial, porque ele tem uma altura, quanto cinética. Mas vamos escrever isso por extenso. A energia mecânica, considerando que o atrito seja desprezível, a energia mecânica do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto B. Ok? A energia potencial do ponto A mais energia cinética do ponto A vai ser igual à energia potencial do ponto B mais energia cinética do ponto B. Posso cortar alguma coisa aqui? Posso. Posso cortar a energia cinética do ponto A. Por quê? Porque ele saiu do repouso. Okay? Então a velocidade inicial dele era o quê? Era 0. Sem isso não tem energia cinética. Qual que era a altura do ponto B? É simples. Se ele tem um raio R e ele está no ponto mais alto, isso aqui é um diâmetro. Então a altura dele vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o R. Beleza? Vamos lá, vamos substituindo e vamos ver no que dá. A massa do corpinho vezes a gravidade vezes a altura que eu quero descobrir vai ser igual à energia potencial de B, que vai ser o quê? mg, altura 2r, mais mv ao quadrado. Esse v não é velocidade mínima, então eu posso substituir por isso aqui, ó, a raiz de rg ao quadrado sobre 2. Entenderam por que a velocidade é rg? Porque é a velocidade mínima para achar a altura mínima. Como todos aqui têm a massa, então eu posso dividir tudo pela própria massa. Eu estou aqui, então, dividindo isso aqui por massa, massa por massa. Massa sumiu da questão. Então não importa a massa do carrinho, isso aqui vai ser sempre verdade. Então vamos continuar. GH é igual a G2R mais raiz de RG ao quadrado. Posso? A raiz de qualquer número elevado ao quadrado é o próprio número. Então eu posso cortar a raiz como quadrado. Vai ficar o quê? Vai ficar RG sobre 2. Novamente, como eu fiz com a massa, tem G em todos os produtos. Então o que eu posso fazer? Dividir tudo por G, pelo fator G. A altura, então, vai ser igual a 2 vezes o raio mais metade do raio.
2 vezes uma coisa mais metade dessa coisa vai ser o quê? 2 vezes e meia alguma coisa. Então vai ser o quê? 2,5 raio. É só isso que eu tenho que fazer. Percebam que eu reduzi tudo só sobrando a altura em função do raio. Então esse aqui é o meu resultado. Eu não tenho que fazer mais nada porque eu não sei o raio, né? E é só isso o exercício. É uma coisa que assusta muita gente, porque, meu Deus, eu não tenho G, eu não tenho raio. Mas não adianta, gente. É só... Mesmo que você substituísse o raio por qualquer coisa, ia dar exatamente isso. Bom, gente, como os exercícios estão ficando muito longos, a gente vai dividir o vídeo em 3 partes. Se você quiser acessar as outras 2, dá uma olhada na descrição, ou se você estiver vendo pela playlist, é já o próximo vídeo a ser passado, ok? Tchau!